Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, Deus te abençoe, que nesse momento você possa estar vivendo o melhor dia da sua vida, né? Por que não? Porque é só o que ficou atrás que é legal, ou só o que a gente espera lá na frente. Não, tem que ser hoje. Que hoje você possa viver sonhos, que você possa desfrutar da sua família, dos seus amigos, que hoje você possa se animar. Se passou esse dia até agora, você está aí entristecida, cabisbaixo, não fica mais assim não. O Senhor é contigo, Ele te ama, Ele te formou e eu tenho certeza que Ele tem algo especial para a tua vida. Esse vale, essa tempestade, esse deserto, tenho certeza que vai passar. E acontece isso na vida de todo mundo, quer saber? E vai passar sim, em nome de Jesus. Te anima, vamos levantar a nossa cabeça e acreditar que nunca você perca a sua esperança e a sua fé. Assim como nós aqui na Boas Novas, nós sempre estamos rompendo em fé, crendo que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai levar a palavra dEle através dessa rede de televisão para todo o Brasil e vai tocar em muitos corações, gerando vida, salvação, restauração, santificação. E aí eu quero sim ver toda essa multidão juntos lá no céu. Enquanto isso não acontece, vamos aqui conversar, vamos trocar essas palavras, né, que saem, que fluem do nosso coração de forma verdadeira. E por isso eu quero te convidar a se tornar o semeador da Boas Novas, para fazer isso acontecer cada dia mais, para que essa chama não se apague. Saiba como fazer parte da rede de televisão Boas Novas, sendo um missionário juntamente conosco. Então entre em contato com a gente, pode ser pelo telefone ou pelo site, tá bom? E entra lá. Já no nosso site, conhece a nossa programação, compartilha com os teus amigos, familiares, entra no nosso canal no YouTube, o programa está tudo lá. Se você perdeu algum programa, quer rever algum, aquele que você participou ou aquele que tem a ver com você, entra lá que você vai ver todos os temas direitinho e vai poder aprender um pouquinho mais a respeito. Tenho certeza que vai te abençoar. E também entra lá no Facebook, curte a nossa página, saiba tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. E lá no Instagram também, as nossas fotos que a gente posta dos nossos profissionais, nossas receitas e tudo que vai ao ar, tá? Um grande beijo para você, continue aqui com a gente, porque olha o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os cuidados no início da gestação. E esse assunto é muito bom, né? Já que é algo tão divino, né? Colocar uma pessoa ao mundo é um milagre. E isso é de Deus, né? Ele que gera em nós filhos amados. E para bater esse papo comigo, a Andy Martins, que é ginecologista e obstetra. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Vocês também têm uma mãozinha boa nisso, né? É verdade. Que Deus coloca aqui, mas vocês tiram. Com certeza. De forma tão abençoada, tão querida, tão preciosa. Parabéns por esse trabalho. É lindo e emocionante. Também a Carla Catherine, ela é ginecologista, obstetra também. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a presença, a Parabéns, oportunidade de viu? estar aqui hoje. Obrigada. Deus abençoe. A Glaucimara Nunes é coordenadora de obstetrícia do Hospital Real DOR e Oeste DOR. Isso. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Já viu muita coisa, hein? Nossa, muitos bebês nascem. Vocês estão um pouquinho, né, parte da família, né, dessas crianças que vêm ao mundo assim tão pertinho. Isso. Vamos conversar então sobre esse assunto bem interessante e fundamental, né? Porque são muitos os cuidados. Vamos ter o louvor abençoado da Fabi. Tudo bom, Fabi? Tudo bom, prazer. Que bom te ter aqui. Deus te abençoe. Amém, é nóis. Fala um pouquinho do teu trabalho, como tudo começou, porque também a gente sabe que CD, esses projetos todos são como filhos, né? É verdade, é verdade. Mas eu tenho uma filhinha, ela tem 2 aninhos, tenho, eu sou mamãe. Então já sabe do assunto também. Sei. Eu vou aprender um pouco mais, né? Quem sabe tenho mais um próximo, né? Daqui a bastante tempo. Realmente, o CD é como um filho, né? Porque ele
a gente vai gerando ele, né? É um sonho, né? É um sonho, as canções. Eu comecei a cantar desde pequenininha, fui criada no Evangelho. E comecei a cantar num grupo de crianças com 5 anos de idade. Daí eu não parei mais, a minha adolescência. Eu passei por todos os departamentos da igreja, infantil, pré-adolescente, adolescente. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, vencendo, rompendo em fé, como você disse agora na abertura do programa, para levar a palavra de Deus em forma de música, através dessa arte que é linda, que é a música. E o alvo é esse, é levar a mensagem de fé. E eu tô aí com o meu CD novinho, lindo. Isso é que é Viver, que foi o meu primeiro CD lançado pela MK Music. E está sendo uma bênção, eu creio que vai levar muita esperança para muita gente ainda. Parabéns. A gente já até ouviu falar, né, de pessoas que colocam fone de ouvido na barriga durante a gestação. Sim, já também. Já vai abençoando também desde o ventre. Verdade. E na minha gestação, eu cantei muito pelas igrejas e shows. Então, assim, a minha filha, eu não sei se por ela estar na minha barriga já ouvi música, mas ela é muito musical. Tanto que com 3 meses ela já estava no estúdio comigo e ela já estava fazendo uns barulhinhos, cantando. Filho de peixe, peixinho né? Verdade. E vamos ter lá no nosso artesanato a Sueli Fernandes, que vai fazer pra gente um porta-óculos de feltro e porta-chá de feltro. Tudo bom? Tudo bem. Que bom te ter aqui de novo, viu? Para ensinar essas coisas tão legais, coloridas, cheias de amor. Cheio de amor. Obrigada. Daqui a pouquinho, então, eu vou estar aí contigo, tá? Vamos falar um pouquinho desse cuidado. Eu sei que tem muitas coisinhas específicas, mas tem diferença da mãe que teve um cuidado antes de engravidar, foi ao médico, daquela mãe que engravidou de repente, de surpresa? Com certeza, né? Assim, quando a mulher pensa em ter um filho, a primeira coisa é procurar o seu ginecologista, né? E ele vai pedir a sua rotina de exames. Por exemplo, que é uma bateria enorme. Uma bateria enorme, né? Nos exames de imagem a gente avalia a cavidade uterina, vê se tem alguma modificação, algo que a gente tenha que intervir. O útero pode ser de diferentes formas, né? Exatamente. A gente só descobre isso quando é mãe, quando engravida, né? Ou quer engravidar. A avaliação das mamas também é importante, ainda mais hoje que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, né? Já tive paciente com 29 anos que descobriu câncer de mama numa bateria dessas de rotina. Então é importantíssimo ter essa ciência. E nos exames laboratoriais, né, em que as sorologias principais vão ser solicitadas, por exemplo, uma paciente que é suscetível a ter rubéola, que não foi vacinada, a gente indica vacinar, né, e preconizar a gestação pelo menos 3 meses depois dessa vacinação, é importante, e os demais exames, né, infinitos. Carla, a principal diferença nesse caso, desse cuidado antes da gestação, seria os riscos, né? Sim, é importante também, porque eu acho que a gente pode avaliar, inclusive... São minimizados, exatamente, né? Algumas deficiências nutricionais a gente pode também estar reajustando, né? E, é claro, para poder ter um pré-natal bem tranquilo, né? Perfeito. Bom, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho. Deixa essa carta na tua manga. Tem muita coisa. Tem muita coisa para gente conversar. Então, vou convidar aqui a Fabi para vir para cá, para cantar para a gente o louvor Algo Novo. Vamos adorar o Senhor. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Tempo de tempo de restauração, tempo de conquista, tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem. Eu me abro
Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Tempo de cura, tempo de restauração, tempo de conquista, tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Sei que perto estás e nada temerei. Permaneço firme no teu chamado. Venha o que vier, haja o que houver, viverei. Eu viverei. Algo novo Deus tem, eu sei que tem. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus. Voltamos com mais o Espaço Feminino e hoje falando sobre os cuidados da gestação, né? Aqueles, na verdade, no início da gestação, aqueles 3 primeiros meses, a gente sabe que tem muita coisa aí, né? Olha o que eu queria aqui compartilhar com você sobre o versículo bíblico lindo que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmos 127:3. Olha que maravilha, né? Você que está aí esperando um bebê, foi recompensada pelo Senhor, né? Que lindo a gente ouvir isso. Deus presenteou, né? Claro que nós não merecemos, mas esse milagre acontece porque é dom dele. Então vamos começar a falar aqui sobre essa questão desses cuidados iniciais. Quais devem ser estes cuidados? É antes da gestação ou quando já está na gestação? Eu acho que fica uma dúvida aí, né? Eu acho que eu só vou me cuidar quando eu começar. Eu já souber que eu estou grávida. Os dois, né, em especial. As pacientes que têm comorbidades, por exemplo, né, as diabéticas, é importante procurar o seu endocrinologista para controlar. Antes da gestação? Antes, para ter o controle glicêmico rigoroso, porque a hiperglicemia é causa de malformação fetal. Então, o controle glicêmico efetivo deve ser bem preconizado. As hipertensas também procurarem seus cardiologistas para trocarem as medicações para antihipertensivos adequados na gestação. Então, essa questão das comorbidades são muito importantes. Eu já vi mulheres também que estão com sobrepeso e muitas vezes as médicas falam assim: se você quer engravidar, a ginecologista já conversa antes, né? Você precisa perder peso. É isso? Justamente porque aumenta o risco de hipertensão, pré-eclâmpsia, até mesmo da diabetes gestacional, né? Então, realmente, se a mulher puder fazer um planejamento antes de gestar, realmente é o ideal, né? Mas nem sempre isso acontece, né? A maioria acaba descobrindo a gravidez já com algumas semanas de gestação, né? Então,
Aí isso tem que Opa, ser... atrasou, né? Exatamente, aí descobre. E aí tem que justamente iniciar o pré-natal. Eu acho que os primeiros cuidados, o que é importante é iniciar o pré-natal, procurar um médico realmente. E é claro, tem essas questões em relação, como a própria colega falou, né, das medicações para serem reajustadas. É válido lembrar também que as mulheres hoje são muito estéticas, elas valorizam muito a beleza, né? Então, existe alguns remédios voltados para a parte dermatológica também, que é contraindicado, como o ácido retinóico, por exemplo, né? E eu acho que vale a pena destacar também a questão do fumo e do álcool, né? Com certeza. Que se a mulher descobre grávida, ela tem que evitar realmente a questão do álcool e do tabagismo, né? E isso pode ser justamente adequado quando ela faz um planejamento anterior, né? Com certeza, com certeza. E eu também complementando as colegas, eu acho que o que é importante é a confiança no profissional que vai te acompanhar, né? Então, hoje em dia, sabemos que temos profissionais ginecologistas, obstetras, então se já tem um ginecologista, procure, está pensando em engravidar, procure um obstetra que confie, porque isso é fundamental, né? Porque a grávida, ela fica muito sensível, muito suscetível a várias intervenções das pessoas falando, várias coisas, então dicas erradas, dicas e isso, assim, é muito importante ela saber que tem uma segurança, né? O nosso papel também é esse. Então, procurar a gente para poder fazer o tratamento, começar o ácido fólico, preconizado 3 meses antes da gestação, né? Então, o ácido fólico também é tudo isso para que haja uma melhor formação adequada. Neural, exatamente. E também, se essa paciente tem alguma perda, isso é muito traumatizante, né? Então, a gente tenta evitar. Eu sei então, muito bem o que é isso. Pois é, então, e ela fica traumatizada e ela precisa de um apoio. Nós, médicas, obstetras, a gente vive isso no dia a dia. E não é só o tratamento, só a medicação, as patologias em si, né? Tratar aquela mulher como um todo, né? Clinicamente. E eu acho que esse vínculo médico-paciente, esse vínculo deve existir para ela ficar mais segura. E aí o pré-natal transcorre melhor. Para adesão também do pré-natal. Até a questão do ômega 3, né? Que já estão pensando em inserir nessa... ômega 3, vitamina D. Então, isso tudo, dependendo da deficiência que ela tem, o iodo, essas suplementações, a gente tem que ajustar de acordo com cada paciente. Que é visualizado nos exames, né? Nos exames, e na conversa, na anamnese também, naquela consulta. Se você já conhecer aquela paciente antes dela engravidar, tudo flui mais fácil. Então, o sucesso naquele pré-natal costuma ser melhor. Perfeito. Fabi, me conta como é que foi a tua história. Então, Sua filha tá com quantos anos? 2 aninhos. Eu tô ouvindo cada uma delas falando e eu tô me identificando muito. Porque eu pesava 50 quilos a mais do que eu tô hoje. E eu lembro que eu, numa certa feita, na minha ex-ginecologista, que depois eu troquei, quando eu engravidei, ela me indicou tratamento, porque meus 2 ovários eram policísticos e eu tava, a minha menstruação era totalmente desregulada. E eu tava bem obesa, né? Eu tava com 50 quilos fora do meu peso e a doutora, na época, me indicou uma endócrino. Ela falou assim, menina, até pra você engravidar. A gente nem acredita. Eu tinha 50 quilos a mais, eu perdi um ser humano. E ela falou, olha, se você quiser engravidar um dia, você vai ter que fazer tratamento por conta dos seus ovários. E a questão da obesidade, isso contribui muito para a fertilidade e tudo. E eu já estava pré-diabética, já estava com gordura no fígado. Então, assim, eu com novinha, eu já estava com uma situação complicada por conta da obesidade. Então, assim, eu sou uma prova disso que elas estão falando aqui, né, gente? Porque, legalmente falando, né, porque eu não sou uma doutora, mas eu me identifico com tudo que elas estão falando aqui. Então, vocês que estão em casa, que estão vendo, eu passei por isso. E foi muito interessante que depois Bem que sucedida. Olha, depois que eu depois que eu fiz uma cirurgia, que foi a cirurgia bariátrica, perdi 50 quilos. 1 ano e 2 meses depois eu engravidei. Não sabia que estava grávida. Eu fiz um teste por acaso e quando eu descobri eu já estava com 10, indo quase para 12 semanas. E aí que eu comecei o tratamento. Você tinha também, né, alteração por conta do Tinha, por conta da ovário, obesidade e do ovário. Tudo aí, às vezes ficava assim, vai vir depois, não, né? Tudo desregulado. Às vezes ficava 2 meses. Já teve tempos de eu achar que estava grávida e estava 4 meses. Atrasada. E assim, atrasada. E eu achava normal, porque já estava acostumada com aquilo. E aí, quando eu emagrecia, que as minhas taxas, né,
começaram a voltar ao normal. A minha glicose estava linda, colesterol, meu fígado bonitinho, gente, tudo lindo, tudo perfeito, tudo na coloraçãozinha bonitinha. Aí eu engravidei. Eu fazia a tabela. E eu com aquilo da ginecologista, não, você vai ter que fazer tratamento para engravidar. Só que o emagrecimento e todo o meu cuidado com o meu já favoreceu e eu engravidei. Na época eu não queria, mas hoje para mim é um amor, é maravilhoso. Perfeito, que testemunho, né? É verdade. É interessante o que você falou, né? Então é bacana você escolher um obstetra, uma pessoa que vai te acompanhar antes, né? Se possível, se não, procurar alguém que você... de repente uma amiga que já passou por ele, né? Que fica mais íntimo, né? De repente você tem maior confiança com profissionais que você já sabe como é que ocorreu e tudo, né? O que falar mais? Você falou do alcoolismo, da questão do tabagismo também, né? Acho que é importante a gente acalmar a paciente em relação às modificações do organismo materno, que são muitas, né? Por exemplo, o início da gestação é uma fase caracterizada por muitas cólicas e muitas pacientes vão à emergência desesperadas por conta disso, achando que estão abortando, né? Isso acontece porque o útero, conforme ele vai se desenvolvendo, ele distende, né, traciona os ligamentos uterinos, então a cólica faz parte do início da gestação. É uma informação do corpo dizendo, está modificando, está trabalhando aqui, né? Exatamente. Todo, né? Quantidade de... E à medida que o útero se desenvolve, ele aperta inúmeras estruturas. A bexiga é uma delas, a paciente observa que começou a ir ao banheiro mais vezes, né? O que a gente sempre orienta para a paciente? Observar se não tem nenhuma ardência, nenhum sangramento, porque essas cólicas e essas dores realmente são da própria gestação, né? Às vezes existe algum tipo de sangramento, que é uma borrinha, né, que a gente fala, mais marronzinha. Pode ser até o sangramento de implantação do próprio bebê. Então, a gente sempre explica, né, que aquele bebê, quando ele é formado, ele para implantar na cavidade uterina, às vezes pode ter um sangramento. Às vezes até por falta de progesterona, né? E a gente repõe a progesterona ao longo desse iniciozinho, principalmente. Agora, também uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que também esse início, ele pode cursar com enjoo, com ânsia de vômito, né? Com certeza. Até com muitas cansaço, mulheres ficam a gestação inteira, né? Exatamente, um cansaço, né? Uma vontade enorme de dormir, né? A gente vê essa queixa bastante no consultório também. Os seios doloridos. Exatamente, é a modificação do organismo em função da gestação, né? Na região pélvica, em especial, né, abaixo do útero, tem uma veia importante chamada veia cava inferior, que leva sangue para os membros inferiores. Então, quando o útero fica pesado, ele começa a pressionar essa veia e aumenta a pressão nos vasos dos membros inferiores. Isso dá uma tendência a ficar com a perna inchada, os pés inchados, varizes, câimbras, né, dor. Eu me lembro da minha gestação, gente, como eu acordava com o pé torto. Então, assim, mas a cãibra o uso também... de meia elástica, por exemplo, ajuda a amenizar essas dores, essas câimbras e, assim, é uma coisa simples que pode ajudar muito as pacientes. Agora, é interessante a gente falar aqui por causa que tem que existir alerta, né? Porque a gente sabe, como você falou, os riscos de perder o bebê no primeiro mês. Então, o que seria adequado? Como seria uma vida adequada para essa mamãe que já sabe? Ela sabe que ela está gestante. O que ela deve evitar, além disso que a gente falou, né? Do álcool, do fumo? No início da gestação, antes de fazer os ultrassons, uma paciente, por exemplo, que já faz atividade física, né, que a gente recomenda, esperar um pouquinho, esperar a gente ver os primeiros ultrassons, ver se não tem nenhum hematoma retrocoriônico, que é uma ameaça de abortamento, e até o médico liberar, né, voltar com a atividade anterior, mas claro, uma atividade mais leve, não pegar tão pesado. Quem faz uma musculação pega carga pesada, né, um cardio a gente indica mais leve, né, voltado para a gestante. Na verdade, as atividades são pilates e hidroginástica, que a gente aconselha mais. Mas isso quem já vinha fazendo, né, alguma atividade intensa. Só que já tem aquele ritmo, né? A gente ouvia falar, eu lembro direitinho de uma moça que ela estava, era basquete ou era vôlei? E ela estava gestante, estava jogando vôlei, jogando basquete. E nem dava para ver também a barriga, que estava pequena, a primeira gestação dela. Ninguém acreditava. Quando ela soube, já estava avançado. E ela naquele ritmo atlético, né? A gente só tem que orientar, porque nessas modificações, conforme a gente está falando, aumenta o volume de sangue, né, da grávida circulante. Então, assim, ela pode ficar um pouco mais cansada, ter um pouco mais de falta de ar, isso também o sono, pelos distúrbios hormonais. Então, a gente tem que orientar que o ritmo dela, que ela malhava, existem professoras de ginástica que não podem parar seu dia a dia, né? Que é a forma delas ganharem dinheiro, né? Em tudo a gente não pode impedir, né? E aí,
a gente tem que orientar essas mudanças, a dor na mama, tudo, porque naquela atividade que ela fazia e talvez não sentisse nada, pode ser que sinta, né? Até porque a gestação tem que correr o máximo tranquila possível, né? Até porque sem influenciar no dia a dia, de maneira que impeça, inclusive, o trabalho, Exatamente. né? Então, Tipo, isso você é fala, importante. você está grávida, você já não está doente. Mas algumas coisas mudam. Mas, espera lá, você não está como você estava antes, sem estar gestante, né? Sem então, dúvida. tem que ter cuidado. Sem E dúvida. em relação à alimentação, que até a colega tocou no assunto, antes dos resultados dos exames laboratoriais, a gente sempre pede para evitar de comer coisas cruas, carnes cruas, comida japonesa, por exemplo, bife mal passado, né? Tudo que for cru, as verduras e as frutas muito bem lavados. Para evitar qualquer tipo de contaminação? Não, porque algumas pacientes não têm proteção contra a toxoplasmose, né? E é importante ter esses cuidados. Quem tem gato em casa, não manusear as fezes. Quem gosta de plantas, Qual não... o problema da toxoplasmose? Pode causar malformação fetal, se adquirida no início da gestação especial. Cegueira, Né? pode causar Então, é importante ter esses cuidados para que quem for suscetível não venha a ter a doença, em especial no início da gravidez. Eu queria perguntar, a diferença é nesse primeiro período da gestação de uma mulher mais nova, de uma mulher mais velha? Tem que ter um cuidado diferenciado? Depois dos 35 anos a gente tem um pouco um cuidado. A gravidez é de risco, né? A gente considera pelo fato das malformações terem uma estatística maior nesse tipo de paciente, né? As síndromes de Down, tudo isso é comprovado, né? Cientificamente que tem esse aumento. Então a gente tem que fazer as ultrassonografias, como a colega falou, do primeiro trimestre, que é a translucência nucal. E se tiver alguma alteração, existem outros exames que podem ser feitos mais adiante, que pega o líquido amniótico e faz o estudo de cariótipo, para que essa gestação corra a gente sabendo o que aquela paciente pode ter, né? Mas basicamente ela faz os mesmos exames? Na verdade, o risco maior se deve às comorbidades, né? São pacientes que quanto maior, como hoje a gravidez ela é mais tardia, a gente tem mais pacientes hipertensas, mais diabéticas, né? E isso é que traz o risco da gestação. Então, assim, controlar essas doenças é crucial para que a gravidez desenvolva bem, né? Alimentação, existe alguma coisa que a pessoa que está gestante não deve se alimentar, comer ou deve evitar? Conforme ela falou, né, os alimentos crus, né, carne crua. E hoje a gente tem que se preocupar, porque como a cirurgia bariátrica, que ela mesmo está falando, está muito em pauta e tem muitas pacientes que estão sendo submetidas a isso, esses bebês, a absorção, né, desses nutrientes da paciente que fez cirurgia bariátrica é modificada. Então a gente tem que ter um acompanhamento desses bebês, né? Hoje em dia nós temos muito, não sei se os colegas têm no consultório pós-bariátrica, então a gente tem que ter um acompanhamento para ver se a reposição dos nutrientes que nós estamos fazendo está passando para o bebê. E esse bebê consegue crescer adequadamente. Vai ser uma gestação mais controlada, mais controlada. Nos Estados Unidos é proibido a gestante tomar café. No Brasil tem isso? Proibido não, a gente diminui. Mas é bom evitar. A cafeína, exatamente. Lembrando que esse refrigerante à base de cola também, né? Contém, em geral, né? Contém cafeína também. A questão do tingir o cabelo, já ouvi falar muito, assim, tem mulheres que são loiras, aí engravidam, mas meu Deus, eu não posso deixar de pintar. Como é que faz? Não só o fato de tingir, é tudo à base de formol, né, desses produtos químicos, que também pode influenciar, principalmente nesse início da gestação, em função da formação fetal. Esse início, a gente sabe que são 9 meses a gestação. Esse início é quanto? Qual é o período? É 3, 4? Depois de 20 semanas, a gente já fica um pouco mais tranquilo em relação à formação. Então, mas assim, antigamente as tintas de cabelo, eles tinham muito chumbo, e isso a absorção era maior. Hoje em dia, a indústria está diminuindo, tem muito mais coisa natural, então a gente pode ser um pouco mais permissivo. Qual é o período de acompanhamento? Como é esse período com o ginecologista? De quanto em quanto tempo que ela deve estar na ginecologista? Depende muito dos riscos, né, da questão das comorbidades. Tem pacientes que chegam descontroladas em relação a níveis pressóricos, diabetes. Então, a gente realmente
no início a gente já encurta esses intervalos, até semanalmente para controlar esses índices, São né? muitos Então encontros, varia então, muito. Mas se Geralmente for uma é gestação tranquila, inicialmente é a cada 4 semanas, né? Até mais ou menos 30 semanas, e depois a gente vai encurtando esses encontros. 15 em 15 dias e depois semanal. Isso. Né? É lógico que o que vai dizer isso para a gente vai ser o decorrer da acompanhamento gestação. e o decorrer da gestação. No início da gestação, a gente sabe que existe a maior probabilidade de abortos, né, prematuros, e também tem aquela questão do ovo cego. Anembrionado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que é? Na verdade, eu sempre converso com a paciente porque é muito frustrante, né? Às vezes uma primeira gestação e ter uma perda. Acontece de um ovo anembrionado, o bebê não se desenvolve. Então, eu sempre oriento. Deus faz as coisas muito certinhas. Então, para não evoluir uma malformação, ele mesmo se incumbe de não andar aquilo para frente. Então, ele não desenvolve o embrião e aí acaba que os hormônios... A gente tem a mudança hormonal, mas o beta-HCG se eleva, né, que é aquele hormônio que faz todas essas transformações no organismo dela. Mas o próprio organismo, com o decorrer, antigamente fazia muita curetagem, né, que internava a paciente. Hoje em dia a gente está mudando um pouco isso. Deixa essa paciente... Porque agride um pouquinho, né? É agressivo. Ser um método intervencionista, né? Precisa de anestesia e tudo, salvo certas exceções, né? Que a gente realmente tem essa necessidade. Mas geralmente essa paciente... O próprio organismo faz expelir e faz um sangramento, né? E aí se resolve. Isso é importante que você citou, porque essas pacientes chegam pra gente realmente bem frustradas. Inclusive com culpa, e achando que vai acontecer novamente, né? Elas sempre acham que vai acontecer Acha que o problema é dela, né? Conversar é muito importante. Exatamente. Porque a principal causa de abortamento de primeiro trimestre são as malformações, né? Dentre as principais são as trissomias. É muito normal, né? Muito, muito. Então, acalmar a paciente, dizer que isso é natural, é uma seleção natural, que foi, entre aspas, até bom para ela, né? E dar essa informação é muito importante. O que eu achei interessante, quando eu também perdi nesse ovo cego, com 3 meses, eu sofri um aborto espontâneo e foi muito doloroso, não só psicologicamente, mas também fisicamente, porque a gente sente muita dor na contração, né, para expelir. Porque abre o colo do útero, né, para ter aquele sangramento. Eu senti muita cólica, cólica que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas essa conversa, esse bate-papo foi muito bom para mim. Entender que é um processo realmente natural, né? E que faz parte e que a gente não é culpada disso. Não, exatamente. Mas é que a expectativa, porque eu fiz isso, me planejei, fui na médica, tudo certinho. Porque a gente acha que tudo é no nosso tempo, e é no tempo de Deus. Eu estava naquela expectativa, não, agora eu vou engravidar. E passava e não engravidava. Quando engravida, tu fica assim, né? E aí eu escutei falar muito sobre a questão. Muitas mulheres perdem e não percebem, porque elas não estão nessa expectativa. Elas estão vivendo uma vida normalmente e não tem tanta cólica, mas é como se fosse o fluxo natural da menstruação. Uma menstruação um pouco mais aumentada. Né? Agora a gente tem que ficar observando se esse abortamento, se acontecer mais de 3 vezes, a gente tem que investigar a possibilidade de trombofilia, que é uma doença, uma patologia hematológica, e a gente encaminha para o hematologista para fazer uma investigação, porque imagina, você já está falando que ficou frustrada com uma perda, ainda mais aquelas pacientes que perdem 3 vezes seguidas, entendeu? Tem a investigação genética do casal. A própria investigação genética também. E o fator RH, né, que também é importante, aquelas mulheres, porque existem casos de abortamento, e se você tiver um fator RH negativo, na verdade, você tem que tomar uma vacina, porque você não vai saber se aquele bebê que você perdeu é RH positivo ou negativo. Então, as pacientes com esse fator RH negativo, ela tem que fazer a vacina. Então, daí a importância de ter um obstetra, porque se você não tem ninguém, você não fala, né? Você não tem... Agora, o que eu acho mais maravilhoso é que Deus está no controle de tudo, né? A gente pode observar tudo isso e é importante, mas sem dúvida nenhuma, o Senhor está no controle. E eu creio, como você falou, né? Deus faz tudo certinho, que é a hora certa, no momento certo. Deus vai te dar o seu filho e vai, em nome de Jesus, ser uma gestação abençoada. Apesar dos vômitos de sono, né? E falta de... na verdade, não é falta de sono, não. É muito sono. Muito sono. Bom, a gente volta já com mais Espaço Feminino.
Estou aqui com a nossa artesã Sueli Fernandes, que já é de casa, né? Já. Obrigada por voltar. Tava Você do pode ter aqui. doizinho. É, tava do Dai? Já. Mas agora tá bem. Agora tô. Graças a Eu tava Deus. com problema na vista, então não tem como É, não tem como fazer, né? Não tem. Mas agora tá bem, graças a Ótimo. Deus. Tá Bom, ótimo. hoje a gente vai ter aqui dicas da Sueli para fazer um porta-óculos de feltro, não é isso? É. E um porta-chá de feltro também. Oba! Oba. 2 dicas hoje pra 2. gente aprender. É porque é facinho, né? É rápido, porque aí qualquer um pode fazer. Mesmo que não tenha muita habilidade, Muita técnica, é porque é muito só manuseio. manuseio é só fazer e quando tá lá, tô, Legal. vai Tá na ótimo. televisão. Vamos ler então o nosso material. Para fazer esse trabalho, você vai precisar de lista de material. Opa, a lista de material da escrita ali eu já fui lendo como se fosse material. Vai precisar de feltro, linhas de bordado, agulha, tesoura, botões ou flores de tecido. É. Só isso? Só. É por isso que eu coloquei mais um item? Pois é. Então vamos lá, Vamos como lá. é que a gente faz? Olha, você tem que ter um molde assim, né, de 25 centímetros. Pode cortar quadrado mesmo, só que esse aqui, como é rápido, então já trouxe ele pronto. Você pode cortar ele quadrado, fazer também quadrado. Aí você Pode ser até no papelão mesmo, né? Pode, porque isso aqui eu fiz é porque eu já tenho Porque lá a você já peça. é profissional. O chá eu já fiz no papelão, que era até uma parte de pizza, né? Material tá, de uma pizza. caixinha. A caixinha de pizza. Você risca no material, cadê com lápis ou a caneta, mas depende, eu gosto mais de... Bom, que você já colocou bem rentezinho, né? Bem Isso aqui, rentezinho, pra justamente usar tudo que tem. tudo que tem para não Ficar haver descartando material à desperdício. toa. Hoje em dia não podemos gastar, porque o feltro é muito caro, né? O feltro é caro, mas o tempo que você ir riscando e depois é cortar. Sai o molde direitinho, pega a tesoura e vamos lá. Basta que eu já cortei. Aí eu só trouxe um ponto, um cortado, Cortadinho, tá na cor, redondinho. Ponta e vamos. Eu trouxe também uma estampa estampadinha. São 3 peças do feltro. É isso que eu ia perguntar. Vai precisar então 3 peças. de do 3. feltro, é. Com 30 centímetros você faz 10. Dá pra fazer 4 porta-óculos. 4 Perfeito. porta-óculos, porque é pequeno, né? Gasta pouco. Aí você coloca as 2 partes iguais em cima e a terceira. Para poder fazer aquela viradinha aqui. Aí você vai fazendo o caseado. Você vai caseando. Chegou a hora da linha Da da linha, agulha. da linha da agulha. Agora cadê a agulha? A agulha sumiu? E a agulha escapulhou. Achei, achei. Escapuliu. Olha, ainda tem uma agulhazinha ótima, ó. Precisa a gente ficar brigando muito com a agulha. Olha, É só só botar passar em por cima. cima. É. Gente, por que não pensaram nisso antes? Pois é, né? Isso aqui a gente ficava lá procurando. Fia aqui a agulha, cadê o buraquinho da agulha? Então agora. Era um teste de visão. De visão, é. Então você vê que olha de terra, depois você vai fazendo um ponto caseado, ou ponto de bordado, tem gente que diz que é ponto de bordado, né? Ponto cadeia. E você vai fechando toda ela. Como é que faz esse ponto? Ai. Ponto. Ensina pra gente. Tá, vou ensinar. E Deixa a tu já agulha trabalha deixar. com ele há muito tempo, mas tem gente que tá aqui e É, nunca viu. Nunca viu, né? Como é que a gente faz? Você enfia a agulha aqui embaixo, por dentro, com um nozinho, né? Pra dar um acabamento, depois você segura e enfia a agulha aqui, ela tem que sair aqui. Ó. Tá, vamos Enfiou lá. a agulha e dá uma laçadinha assim, ó. Outra laçada e vai até o final. É rápido, em 15 minutos É você que faz faz um como ponto. se fosse um nozinho, né? Vai enfiando como se fosse Como um se diz, nozinho. o caseado é quem não entende fazer, casa de botões. Assim você é rapidinho. E ele vai ficando essa linha aqui por fora, Por né? fora vai ficando esse acabamento aqui, igual aqueles que estão ali em cima, que eu já fiz Feito isso, aqui. vai até o final. Até o final aqui. Ele fica nesse, nesse É estilo, lindo né? isso. Todo azulzinho. Todo azulzinho. Pra quem gosta de azul, né? Porque eu como gosto de azul, você acha que também gosta. Né? Hoje tá azul, né? Por acaso, né? É. Aí depois que acabar, você pode enfeitar. Faz uma casinha, você dá um cortezinho aqui, ó. Nessa aba aqui, essa aba aqui, como eu já estava
eu preguei aqui um alfinete, essa aba aqui para poder fazer o... Tá, como é que faz esse corte? Não, esse corte aqui você pega a tesourinha, dá um... Vira assim. Faz desse Dobra. aqui pra gente só dar uma olhadinha. Você dobra. E Acha o meinho, né? acha o meinho e dá um talhozinho. Pequenininho, porque o feltro é fininho. Dá o talho, depois você prende nessa peça aqui, ó. Nessa aqui, ó. Você prende o botão e pronto, abotou. Aqui tu passaste a linha nesse, né? Oi? Passou a linha? Não, aqui, passou linha só em volta. Aqui é o redorzinho. Caseei, mas eu não gostei caseou por muito aqui. de caseado. Não. Prefere Acho que sem caseado? Sem caseado, que eu acho que fica mais bem Dá acabado. mais trabalho também, né? Não, ele fica mais bem acabado. Não dá trabalho, trabalho não dá muito não. Mas É porque o tecido é bom, né? Esse porque tecido isso aqui ele não segura, desfia, não vai rasgar. não desfia. Perfeito. Não desfia. Maravilha. Prende o botão na parte de trás, como prendi aqui, abotoou o seu porta-óculos, tá pronto. E aí evita que o óculos fique solto na bolsa, arranhando. Se você o óculos for grande, aí a pessoa também faz maior, que também tem óculos de... Isso aqui mais é óculos de leitura. Que é o óculos pequenininho, igual o seu. Igual o meu. Agora aquele óculos de sol tem que só fazer um maiorzinho. Maiorzinho. Depende, que tem uns óculos aí que são exagero também, né? Se for o óculos da Fabi, tem que ser um pouquinho maior. Maior, né? Não, aquele até dá, porque dá ali, mas aí você não precisa abotoar, você também pode deixar ele só pra... Ou então pode colocar o botãozinho aqui, né? Botãozinho aqui em cima também, é só pro o óculos não fugir. E agora o porta-chá, como é que faz? Porta-chá, eu trouxe aqui, já riscado, já trouxe aqui de pronto. Vamos para a segunda dica. Vamos para a segunda dica, vamos lá. Aí você também é assim, ó. Eu trouxe Parece que é semelhante, né? É quase igual, só que embaixo você não arredondou. E para você fazer, você faz assim quadrado, é só botar uma coisa por um copo, na beiradinha assim, ó, para ele ficar arredondado aqui também, tá? Entendi. Para ajudar a fazer o molde. Então eu risquei aqui no feltro. E depois ele é muito mais fácil do que o porta-óculos, que é só você dobrar ele. Mas já foi fácil esse. Esse é mais fácil. É mais fácil isso aí, que é só você dobrar ele aqui, ó. E vir caseado. Como eu casei isso aqui, o caseado é o mesmo. Esse pra mim é sogra, que ela anda com o chazinho dela na bolsa. Porque agora todo mundo toma um chazinho, né? Então eu falei assim, outro. Ela fala assim, quando ela vai no restaurante, o restaurante dá pra ela um chá assim, ela fala, não. Pode deixar, moça, traz só água quente, que o meu chá tá aqui na minha bolsa. Então, é uma ótima dica. Ótima dica, guardar, importa o chá, você põe na bolsa e leva o sabor que você quer. Que às vezes você chega num restaurante, não tem um sabor. Só eu gosto tem de camomila ou hortelã. Hortelã. E eu, por exemplo, hoje de abacaxi. E o abacaxi doce. eu não posso usar o abacaxi, então eu já levo o meu chazinho de camomila, o chá hortelã preto, é muito, o verde. Hortelã. O chá de hortelã é muito bom, ele é até bom para o estômago, depois da alimentação. Quero até aproveitar e perguntar depois para as meninas se pode tomar chá à vontade na gestação. Dependendo do chá, né? Que tem chá que não. Vamos ver depois essas dicas. Que esse assim, é bom para acalmar a mamãe, hortelã para digestão, camomila também para mamãe nervosa. Né? Aí aqui a gente vai fazer o quê? O caseado igualzinho. Vamos casear. Mesmo jeitinho, né? Mesmo jeitinho. Só aqui nessa bordinha. Em cima também, para ficar bonitinho. Em cima. Não é nem tanto para fechar, para juntar, né? Mais para não, é só para um acabamento. É o mesmo. Ó, esse aqui é como é que começa o outro também, ó. Começa por dentro, para esconder a linha. Esconder a pontinha da linha. Aí você começa lá, tá? Fiou a linha, joga essa para trás e vem aqui de novo para poder dar o início. Aí dá uma laçadinha, aí ó. Sabe o que também é bom para colocar aqui? Aquele cuidado diário da mulher, sabe que ela usa para proteger a calcinha? Então também absorvente também, aqui, né? pode. E aí ele tem mais de uma utilidade, depende. Então nesse daqui você vai caseando todinho. Eu casei ele também todinho. Aí se quiser dá para colocar um botãozinho também. Perfeito. E olha essa variedade que ela trouxe aqui de botão, gente. Tem para todos os gostos. Rosa, florzinha, vermelhinho. Tem douradinha, que é assim de pezinho. Lacinho verde. Tem lacinho. Uma variedade enorme. Pretinho para quem é aquela básica, né? Tá ótimo, então. Se quiser um verdinho, pode aqui botar um. Obrigada pela sua presença, Sueli. Volta sempre, tá? Muito obrigada. Nós te amamos. Deus te abençoe. Amém. Bom, eu vou aqui
para mais um bate-papo, terminar nosso programa, né? Mas eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros que fizeram aqui essa parceria comigo, me abençoando com esse vestido lindo. Também estou usando semi-joias preciosas. Obrigada para a Boutique Fâmega e também lá para Fairos. Deus abençoe você. Contato aí na tela. Entra lá no Instagram, entre em contato com eles, porque eles entregam para o Brasil inteiro. Vou para um rápido break e daqui a pouquinho a gente volta. Deus abençoe. Hoje no Espaço Feminino nós conversamos sobre os cuidados no início da gestação e foi muito bom. Eu quero agradecer as informações de todas vocês. Obrigada, Andy Martins, pela tua presença. Volte sempre, viu? Claro. Também para Carla. Catherine, obrigada, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe. Glaucimara também Nunes, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E queria falar do hospital, né, do Oeste Dói do Real Dor, que está disposto a receber essas gestantes, né, por acompanhamento tanto do pré-natal quanto do parto. Que maravilha, muito bom saber disso, né? Um lugar seguro. Eu também quero agradecer a Fabi. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Um programa bastante, assim, bastante ensinamento. Correria, né? Muita informação. Muita informação. E eu queria deixar aqui meus contatos. Quem quiser lá no Instagram é @Fabi Geração Quadrada. No Face é Fabi, bota lá cantora Fabi que vai achar. E os telefones é o DDD 21. Tá ali, todas as informações. 21 96459 6435. Deus abençoe vocês, obrigada. Amém. Eu quero mandar um beijo para todo mundo também que está nos assistindo. Continue aqui na Boas Novas. E vamos de boa música? Vem para cá, então. Vamos cantar Amor Eterno com a Fabi. Se arriscou e todo meu pecado suportou. Meus rios de erros ele lavou no mar do teu infinito amor. Em ti